Muito Gravando. bem, nós vamos começar o nosso estudo nessa noite, lendo a palavra do Senhor. Nós vamos ler em Colossenses 2, do versículo 8 até o versículo 15. Eu lerei, os irmãos acompanham. Esse é um dos textos que nós tomaremos por base para aprendermos um pouco a respeito do que é o batismo, qual a sua importância na vida cristã. Colossenses 2, do versículo 8 até o versículo 15, diz assim: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Nesse texto, o apóstolo Paulo ele não está falando de batismo. Não é esse o foco, não é esse o objetivo do apóstolo Paulo ao escrever essas palavras aos Tessalonicenses. Mas nele ele se refere ao batismo e se refere ao seu significado. Curiosamente, o que o apóstolo Paulo está combatendo nessa carta aos Colossenses é um dos conceitos errados que muitas vezes os cristãos chegam a ter em relação ao batismo. Não era esse o caso naquela igreja. Os irmãos daquela igreja estavam tendo esse entendimento errado em relação à circuncisão, que era o sacramento que equivalia ao batismo no Antigo Testamento. Eles estavam tendo uma visão ritualística, estavam vendo a circuncisão como algo de que dependesse o nosso relacionamento com Deus. Os irmãos daquela igreja, na verdade, os judaizantes, cristãos judeus, que não haviam desenvolvido um entendimento correto das cerimônias, dos rituais do Antigo Testamento, e esses cristãos judeus estavam trazendo esse entendimento errado, que eles ainda mantinham, para dentro da igreja, e um dos rituais do Antigo Testamento, a respeito dos quais eles tinham um entendimento errado, era justamente a circuncisão. Eles viam a circuncisão como um meio necessário para que nós nos relacionássemos com Deus. Curiosamente, os cristãos nos dias de hoje, a maioria dos cristãos, tem esse mesmo entendimento errado a respeito do batismo. E assim como aqueles cristãos, eles distorciam o papel da circuncisão na vida do povo de Israel, muitos cristãos hoje distorcem o papel do batismo na vida do cristão e não compreendem o que significa, qual o significado, qual a importância do batismo na vida do cristão. Mas nós vamos aprender a respeito disso hoje. O que é o batismo? O batismo ele é um dos 2 sacramentos instituídos por Cristo para serem praticados pela sua igreja. Então, Cristo ele instituiu 2 sacramentos para a sua igreja. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre o que significa essa palavra, sacramento. E esses 2 sacramentos foram o batismo e a ceia do Senhor. Eles foram instituídos por Cristo. O batismo está lá em Mateus 28, versículo 19.
quando depois de ressuscitar, ele aparece aos seus discípulos na Galileia e diz: ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A ceia do Senhor, o Senhor a estabeleceu também, por ocasião da celebração da última Páscoa, justamente na noite em que ele foi traído. Lucas 22, do 19 até o 20, faz referência ao fato de que Cristo ordenou que os seus discípulos repetissem aquela cerimônia, aquele ritual da ceia do Senhor, mas é em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 até o 25, é o texto clássico que nós lemos durante a ceia do Senhor. É nesse texto que o apóstolo Paulo afirma categoricamente que o Senhor Jesus Cristo ordenou que a igreja repetisse aquele ritual, aquela cerimônia da realização da ceia do Senhor. Então, o batismo e a ceia são sacramentos instituídos pelo Senhor Jesus Cristo. E o que é um sacramento? Na verdade, a palavra sacramento foi a palavra encontrada por Tertuliano, um dos pais da igreja, para descrever essas duas cerimônias instituídas por Cristo para serem realizadas pela sua igreja, certo? Sacramento era uma palavra que se referia a um juramento que um soldado fazia ao seu comandante no exército romano. Representava um compromisso de total obediência, de total submissão à autoridade daquele general. Tertuliano achou que o significado dessa palavra casava muito bem com o relacionamento que há entre o cristão e a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, relacionamento esse que é representado pela nossa participação nessas duas cerimônias, o batismo e a ceia do Senhor, que ele passou, então, a chamar de sacramentos. Então, de acordo com a utilização de Tertuliano desse termo, sacramento seria, então, essa profissão de fé, essa confissão de nós pertencermos a Cristo, de termos Ele como nosso Senhor. Essas duas cerimônias, elas teriam esse significado na vida do cristão. O tema do nosso estudo de hoje é o batismo. Vamos estudar sobre o batismo. O Juscelândio chegou agora, está perguntando. Então, é por isso que nós chamamos tanto o batismo como a ceia do Senhor de sacramentos, porque essa palavra ela se tornou comumente utilizada para descrever essas duas cerimônias. Mas, para que nós possamos dar uma definição mais exata do que vem a ser o batismo, nós devemos dizer que o batismo ele é um ritual cristão. Né? E o que vem a ser um ritual? Um ritual é uma cerimônia que tem um significado especial. Geralmente um significado religioso, mas não necessariamente. Né? Rituais sempre existiram em todas as religiões, né? Em todos os tipos de religiões. Né? Mas dentro da fé cristã, né? Não apenas no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também, dentro da história do povo de Deus, os rituais, que são essas cerimônias, né, que têm um determinado significado, um significado especial, um significado que vai além da cerimônia, esses rituais, eles adquirem um significado totalmente diferente. Então, dentro da história do povo de Deus, aqueles rituais que foram instituídos por Deus para serem praticados pelo seu povo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, esses rituais, eles vêm a ter um significado bem diferente daquele que tem os rituais existentes nas religiões pagãs. Geralmente, nas religiões pagãs, um resultado é feito com o objetivo de manipular a divindade.
eles são realizados como uma espécie de barganha. Então, nas religiões pagãs, a pessoa, o adepto daquela religião, ele vai lá, ele faz aquele ritual, e o objetivo dele é alcançar o favor da divindade através daquele ritual. Geralmente, o ritual envolve o oferecimento de algum tipo de presente ou de dádiva, para que aquela divindade, sendo agradada através daquele presente, através daquela oferta, ela venha a atender favoravelmente a pessoa que está realizando o ritual. Não acontece assim dentro da história do povo de Deus, certo? Dentro da história do povo de Deus, nós temos rituais, nós temos essas cerimônias que têm um significado especial, um significado espiritual, certo? E esse significado, ele é totalmente diferente daquilo que nós encontramos nas religiões pagãs. Vamos ver essas diferenças em primeiro lugar. Em primeiro lugar, que na história do povo de Deus, esses rituais, eles não são inventados pela imaginação deste povo, mas eles são estabelecidos pelo próprio Deus. Lá no Antigo Testamento, nós vamos ver no livro de Êxodo, nós vamos ver no livro de Levítico, o Senhor estabelecendo inúmeros rituais que deveriam ser realizados pelo seu povo. E o Senhor descreve detalhadamente como esses rituais deveriam ser realizados. Haviam festas que o povo de Deus deveria celebrar, como a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes. Haviam determinadas cerimônias, como a circuncisão, o culto no tabernáculo e mais tarde no templo, os sacrifícios que seriam realizados durante esse culto e outras cerimônias que envolviam diversos aspectos da vida desse povo. Todos esses eram rituais. E todos esses rituais estabelecidos por Deus. No Novo Testamento, nós temos Cristo assumindo esse papel que no Antigo Testamento pertencia a Deus. Isso, por si só, já é uma evidência da divindade de Cristo. No Novo Testamento, nós vemos a pessoa de Cristo estabelecendo os rituais que deveriam ser praticados pela sua igreja. Uma outra diferença que nós temos no Novo Testamento é que o número de rituais é bem menor. Cristo estabelece o batismo e a ceia do Senhor. Por quê? Porque no Novo Testamento há um conhecimento maior de como se dá o nosso relacionamento com Deus, certo? Os rituais, o grande número de rituais que Deus havia estabelecido no Antigo Testamento era justamente porque ele estava lidando com um povo cru, um povo que ainda estava um povo ainda muito primitivo no seu entendimento de como deveria se relacionar com Deus. E Deus estabelece inúmeros rituais para que, através desses rituais, ele vá ensinando esse povo. É mais ou menos como acontece em relação à diferença entre o ensino na educação infantil e o ensino superior, por exemplo. Na educação infantil, nós vamos ensinar as crianças e nós utilizamos imagens, nós utilizamos figuras, nós utilizamos, geralmente, vários tipos de imagens ou figuras para ensinar aquelas crianças, porque elas ainda não têm uma capacidade muito grande de compreender o que nós estamos querendo ensinar para elas. Mas a um adulto, para ensinar um adulto, nós não utilizamos figurinhas, desenhos, nós já passamos a dar uma instrução mais direta. No Antigo Testamento, o Senhor procurava ensinar o seu povo muito através de rituais. No Novo Testamento, isso se torna menos necessário. E Cristo vai estabelecer apenas 2 rituais, através dos quais o seu povo seria ensinado, que é o batismo e a ceia do Senhor. Isso não significa que o povo de Deus ele não é ensinado também através de outros meios. O povo de Deus ele é ensinado principalmente, tanto no Antigo como no Novo Testamento, através da palavra, certo?
Mas esses rituais, eles também têm o seu papel na instrução do povo de Deus. O significado desses rituais na vida do povo de Deus é determinado pelo próprio Deus, bem como o seu papel, a sua eficácia, são garantidos e são efetuados por Deus. Isso é uma outra diferença entre os rituais que há dentro da vida do povo de Deus, dentro da história do povo de Deus, e os rituais que a gente vai encontrar em outras religiões. Então, o significado desses rituais, o objetivo do povo de Deus ao praticar esses rituais, tudo isso foi estabelecido pelo próprio Deus. Então, Deus estabelece, ele diz, vocês vão fazer isso com esse objetivo aqui, com esse significado aqui. Nós vamos ver isso mais adiante, né? O significado do batismo, que é um desses rituais estabelecidos por Deus. E é o próprio Deus quem garante a aceitação dessas cerimônias por ele. E a eficácia do papel que essas cerimônias têm na vida do seu povo. Ele quem faz com que essas cerimônias, elas cumpram o seu papel na vida do seu povo. Então é algo que é o inverso daquilo que acontece nas religiões pagãs. Nas religiões pagãs nós temos pessoas elaborando rituais de acordo com a sua imaginação, numa tentativa de tentar agradar a uma pretensa divindade. Dentro da história do povo de Deus, nós temos o próprio Deus estabelecendo rituais para o seu povo, com o objetivo de instruir o seu povo e de beneficiar esse povo através desses rituais. E aqui eu já chamo a atenção para o fato de como nós invertemos o significado dessas cerimônias que existem dentro da vida do povo de Deus. Como nós, muitas vezes, encaramos essas cerimônias de forma pagã. E vemos essas cerimônias como um meio para nós alcançarmos algo de Deus. Esse é o entendimento pagão. Esse é o entendimento das religiões pagãs. É o homem tentando alcançar a divindade, tentando agradar a divindade através de um ritual. Dentro da vida do povo de Deus, o que nós temos é Deus estabelecendo um ritual para que nós pratiquemos esse ritual, para que através desse ritual nós sejamos instruídos. Então, esses rituais estabelecidos por Deus, na verdade, eles são bênçãos concedidas ao Senhor. Não é algo que você vai fazer para Deus, e Deus vai olhar e vai dizer, puxa, que coisa maravilhosa que você fez, em troca disso eu vou te dar aquilo. Não. É algo que Deus está lhe dando. E quando você pratica tais rituais, dentre eles o batismo, na verdade, o fiel, ele vai se deleitar naquilo que Deus está lhe mostrando, naquilo que Deus lhe deu e que ele está lhe mostrando através desse ritual. Esse vai ser o papel desses rituais na vida do povo de Deus. Então, o batismo é um desses rituais, um dos quais nós chamamos de sacramentos. No Antigo Testamento, havia 2 rituais principais na vida do povo de Deus, que eram a circuncisão e a Páscoa. Esses 2 rituais principais são os que no Novo Testamento vão ser substituídos pelo batismo e pela ceia do Senhor. Assim, o batismo ele vai substituir a circuncisão, e é por isso que no texto que nós lemos, Paulo ele faz essa referência, ele vai dizer para os irmãos lá de Colossos que eles não precisavam praticar a circuncisão, porque eles já haviam sido batizados. Eles já haviam recebido o equivalente à circuncisão, que era o batismo. E a ceia do Senhor vai substituir a Páscoa. Quem vai dizer isso é o próprio Cristo, quando ele reúne seus discípulos para celebrar a Páscoa, e ao celebrar a Páscoa, ele transforma ela na ceia do Senhor. Ele pega o pão, parte, dá aos seus discípulos, diz, tomai e comer, esse é o meu corpo, fazer isso em memória de mim. Ele pega o cálice, distribui aos seus discípulos e diz, tomai e bebei dele todos, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazer isso em memória de mim. Então, a batismo é o equivalente à circuncisão do Antigo Testamento. E a ceia do Senhor é o equivalente à Páscoa do Antigo Testamento. Qual é a função do batismo? Qual é a função desse sacramento, desse ritual estabelecido pelo próprio Cristo?
na vida do povo de Deus. Isso é algo que eu quero ressaltar novamente. O fato de que esses dois rituais, no Novo Testamento, nós temos agora um número muito pequeno de rituais, mas ambos foram instituídos por Cristo. Ambos foram ordenados por Cristo para serem praticados pela sua igreja. Eles não são meros detalhes da vida cristã, para os quais nós podemos olhar e dizer, se eu quiser eu faço, se eu não quiser eu não faço, acho que não tem muita diferença, não tem muita importância. Na verdade tem sim, e a importância deles é determinada pelo próprio Cristo, que institui essas duas cerimônias, esses dois sacramentos, e ordena que a sua igreja, que o seu povo, pratiquem essas duas cerimônias, certo? Então, por isso também que nós chamamos os sacramentos de ordenanças, porque eles são ordens de Cristo. Né? O batismo é uma ordem de Cristo para o seu povo. A ceia também é uma ordem de Cristo para o seu povo. Não é uma sugestão. Desprezar essas duas cerimônias é desprezar a autoridade de Cristo, que ordenou que os seus discípulos praticassem elas. Já praticá-las com reverência e com entendimento é honrar a autoridade que Cristo tem sobre nós. Diante disso que eu acabei de falar, nós podemos entender melhor por que Tertuliano vai chamar de sacramentos, né, pegando aquele sentido, o juramento de um soldado ao seu comandante. Né, porque eles guardar essas duas ordenanças de Cristo, praticá-las com um entendimento correto, é honrar a Cristo. Né? Mas a função do batismo na vida do cristão é ensinar. Na verdade, a função de todos os rituais na vida do povo de Deus era ensinar sobre a nossa necessidade de Cristo, ou sobre a nossa união com Ele. Por que nós temos que fazer essa distinção? A função de todas as cerimônias que Deus instituiu na vida do seu povo, tanto aquelas que ele instituiu no Antigo Testamento, como aquelas que Cristo instituiu no Novo Testamento. A função dessas cerimônias era ensinar a respeito da necessidade que o povo de Deus tinha de Cristo e a respeito da nossa união com Cristo. As cerimônias do Antigo Testamento, a função delas era ensinar a respeito da necessidade de Cristo, a necessidade do Messias que haveria de vir. O papel daquelas cerimônias era prospectivo, elas apontavam para o futuro. Elas apontavam para uma necessidade do povo de Deus que ainda não havia sido suprida. Aquele povo precisava de um redentor. Eles precisavam de um Messias, que ainda haveria de vir. A Páscoa apontava para esse Messias, os sacrifícios no templo apontavam para esse Messias, a circuncisão apontava para esse Messias. Todas as cerimônias que Deus instituiu para aquele povo praticar serviam para ensinar eles que eles precisavam de um redentor. Eles precisavam do Messias. Eles precisavam daquele que os libertaria dos seus pecados. Então, aquelas cerimônias do Antigo Testamento tinham essa função. Ensinar eles que eles precisavam do Messias que ainda haveria de vir. Já no Novo Testamento, as duas cerimônias instituídas por Cristo, os dois sacramentos, elas têm uma função um pouco diferente. Elas não vão nos ensinar a respeito da necessidade que nós temos de Cristo, mas elas vão nos ensinar a respeito da nossa união com Cristo. Ou seja, elas vão nos ensinar a respeito de algo que já aconteceu. Enquanto as cerimônias do Antigo Testamento ensinavam sobre algo que ainda iria acontecer, que é a vinda do Messias, essas duas cerimônias do Novo Testamento, elas ensinam sobre algo que já aconteceu. Quando o cristão ele participa do batismo, ele está sendo ensinado que Cristo já morreu por ele, que Cristo já ressuscitou por ele, e que ele foi unido a Cristo pela fé, e que ele também morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Que essa salvação já aconteceu na vida dele.
E quando ele celebra a ceia do Senhor, ele também está sendo ensinado a respeito dessa união com Cristo, a respeito da continuidade dessa união com Cristo. Nós podemos dizer, então, que o batismo e a ceia do Senhor vão ter essa função retrospectiva. Eles vão ensinar sobre algo que já aconteceu. Embora a ceia, ela vá ter uma função prospectiva, mas a gente vai ver isso depois. Ela vai ter também uma função prospectiva. Mas vamos ficar só nessa função retrospectiva. Né? O batismo e a ceia, eles nos ensinam sobre algo que aconteceu em nossa vida. Eles nos ensinam eles nos ensinam a respeito de algo que aconteceu e que nos salvou, que nos reconciliou com Deus, que foi a obra redentora de Cristo e a aplicação dessa obra em nossas vidas. Então, essa é a função do batismo. Agora eu vou procurar me focar apenas no batismo. A função do batismo na vida do cristão é ensinar a respeito dessa nossa união com Cristo e a respeito do significado dessa união com Cristo. Portanto, esse sacramento, essa cerimônia, esse ritual, ele vai ter o papel de ensinar. É o papel dele na vida cristã, é o papel do batismo na vida cristã. Eu vou ler aí o versículo 12 do texto aí de Colossenses 2:12, onde Paulo ele escreve assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Interessante, existem aí umas correntes teológicas, né? Infelizmente, né, adotam uma visão muito mística a respeito do batismo. E o que seria uma visão mística? Não apenas a respeito do batismo, mas a respeito de qualquer ritual. É uma visão mais parecida com a visão pagã. É aquela visão que o nosso relacionamento com a divindade depende do ritual. A forma como eu pratico o ritual vai estabelecer o meu relacionamento com a divindade. É uma visão que parte do ser humano em direção a Deus. É uma visão incorreta. A visão correta do ritual eu devo praticá-lo corretamente, porque através dele Deus está me mostrando o que ele fez por mim. Não é o ritual que vai me unir a Deus, mas o ritual vai me ensinar como se deu a minha união com Deus. Essa união se deu através de Cristo. Mas, com uma visão ritualística, com uma visão mística, muitos cristãos desenvolveram a ideia de que é o batismo que nos une a Cristo, ou é o batismo que apaga os nossos pecados. Muitos cristãos, mesmo não pertencendo a essa tradição teológica, têm essa visão. A ideia de que é o batismo que apaga os nossos pecados. E isso vem de uma visão mística de passagens como essa. Quando Paulo diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Então, o cristão ele pega essas palavras e interpreta elas de forma mística. Interpreta elas como se ele fosse um pagão, pensando como um pagão. Então eu fui sepultado quando eu me batizei. E ele imagina que o ritual, que a cerimônia, ela teve um papel místico, sobrenatural, de fazer que ele fosse sepultado. Ele atribui um determinado poder à cerimônia, ao ritual. Ele pensa que um determinado poder está no ritual que foi realizado. E não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que o rito que é no ritual do batismo que nós somos sepultados. O que Paulo está dizendo aqui é que através do batismo nós nos associamos com Cristo. Através do batismo nós confessamos a nossa união com Cristo. E se nós estamos unidos a Cristo, porque Ele morreu, nós estamos mortos para o pecado. E porque Ele ressuscitou, nós também recebemos uma nova vida.
Paulo, o que ele está fazendo aqui é associando o ritual àquilo que ele significa, àquilo que ele simboliza. Paulo não está dizendo que o ritual foi quem produziu isso, o ritual do batismo. Ele não está dizendo que foi o sacramento do batismo que produziu isso. Mas ele está demonstrando que o sacramento do batismo representou isso. Representou isso na vida deles. Representou esse fato real da vida deles. De que eles estavam mortos para o pecado e ressuscitados por causa do que Cristo fez por eles. Então, o que Paulo está fazendo aqui é aplicando o significado verdadeiro do batismo. Ele está usando a figura do batismo para explicar para aqueles irmãos aquilo que o batismo ensina, aquilo que o batismo representa, a nossa união com Cristo, e por meio dessa união com Cristo, não é por meio do batismo, mas por meio da união com Cristo, que nos é ensinada através do batismo. Por meio dessa união, nós estamos mortos para o pecado. Quando Cristo morre na cruz, é como se todo aquele que estivesse unido a Cristo tivesse morrido também. E quando Cristo ressuscita, é como se todo aquele que estivesse unido a Cristo tivesse ressuscitado também. É isso que Paulo está dizendo. Certo? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosseis ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o que Paulo faz aqui é simplesmente usar o batismo para explicar aquilo que o batismo representa. Ele usa o batismo na sua função correta. Muitos cristãos deixam de lado essa função correta do batismo, que é ensinar sobre uma realidade maior, sobre uma realidade espiritual, né? Eles deixam de lado essa função correta e pendem para uma ideia mística, para uma ideia de que não, é o ritual que garante, de alguma forma, esse significado espiritual. Então, ao invés de eles verem o batismo como algo que nos ensina que os nossos pecados foram perdoados por causa de Cristo, eles veem o batismo como algo que perdoa os pecados. Percebem a diferença? O entendimento correto seria ver o batismo nos ensinando. Cristo me livrou dos meus pecados. Esse seria o entendimento correto. Ver isso sendo ensinado a nós através do batismo. E aí eles abandonam esse entendimento correto e vão para o entendimento errado. Não, é por causa do batismo que os meus pecados foram apagados. A ênfase, ela é retirada do que Cristo fez e ela é transferida para aquilo que nós estamos fazendo, para o ritual que nós estamos fazendo. Isso é paganismo. Isso é uma visão pagã. Esse é o entendimento pagão do que vem a ser um ritual, certo? E esse seria um entendimento pagão do que viria a ser o batismo. O entendimento cristão é ter o batismo como uma lição do que Cristo fez por nós. Quando o cristão é batizado, é como se Deus estivesse mostrando para ele: veja, eu perdoei os seus pecados em meu filho. Eu derramei a minha graça sobre você e meu filho, e agora você está perdoado, agora você está salvo dos seus pecados, agora você é meu filho também. É Deus nos ensinando isso, sobre Cristo. O batismo é Deus nos mostrando Cristo, é Deus apontando para Cristo. Você pegar o batismo e atribuir um significado que aponta para o próprio batismo, é você desprezar Cristo também. Ah, não, é o batismo, é o que eu estou fazendo aqui. Isso é o que garante que os meus pecados sejam perdoados. Isso é o que limpou os meus pecados. Essa água sendo derramada sobre mim. Não. Não, essa água sendo derramada sobre você, ela não tem poder para perdoar os seus pecados. O que tem poder para perdoar os seus pecados é o sangue de Cristo vertido na cruz. O sacrifício perfeito oferecido por ele na cruz. E essa água que está sendo derramada sobre você no batismo, você deveria estar sendo ensinado através dessa água
sobre aquele sangue, que é o que verdadeiramente apagou seus pecados. Então, o batismo ele vai ter essa função de mostrar para você o que é que apaga os seus pecados, de mostrar para você o que é que lhe reconcilia com Deus. E não é aquela cerimônia que você está fazendo. Aquela cerimônia está lhe ensinando sobre o que realmente une você a Deus. O que Cristo fez por você. A sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição, pela qual ele venceu o pecado e a morte, pela qual ele nos reconciliou com Deus, pela qual ele nos deu a adoção de filhos e a vida eterna. Esse é o papel do batismo na vida do cristão. Uma outra passagem, muito maior, onde Paulo vai mostrar isso também, é em Romanos 6. Novamente, aqui, Paulo não está ensinando sobre o batismo. Em Romanos 6, a partir do versículo 1, Paulo está ensinando sobre como os cristãos devem viver agora que eles estão em Cristo. E para ensinar isso, ele vai usar a figura do batismo. Então ele pega o batismo, ele pega aquilo que o batismo ensina e ele diz, olha, é por causa disso aqui que vocês agora não podem viver de qualquer jeito. Vamos ver esse texto. Romanos 6, a partir do 1, é um texto longo, mas ele diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Resumindo, tudo que Paulo explica aqui. Paulo, ele pega a figura do batismo, e ele lembra aqueles irmãos de que a figura do batismo representava a união deles com Cristo. Então, o batismo significava a união deles com Cristo. Nesse sentido, o batismo é muito parecido com a cerimônia do casamento. O casamento não é aquela cerimônia em si. O casamento entre duas pessoas é a convivência que elas vão ter pelo resto da vida. Não é só aquela cerimônia. Elas não vão lá, realizam a cerimônia do casamento, depois vai cada um para a sua casa, vai cada um viver a sua vida separadamente. Não. O casamento é o que vem depois daquela cerimônia. Mas a cerimônia, ela serve para ensinar eles a respeito daquela união. A cerimônia serve para ensinar o esposo e a esposa que eles estão unidos, que agora eles estão numa união permanente. Muito bem. O batismo desenvolve essa função na vida cristã. Ele nos ensina a respeito da nossa união com Cristo. Ele nos ensina que nós estamos unidos a Cristo, certo? E a partir daí, Paulo vai desenvolver as consequências disso. Ele vai dizer, olha, se nós estamos unidos a Cristo, e aí primeiro ele apresenta os benefícios disso. A graça. Ele vai dizer, olha, se nós estamos unidos a Cristo, isso significa que os nossos pecados já foram pagos em Cristo.
Isso significa que quando Cristo estava lá na cruz, sofrendo a ira de Deus, pagando pelos nossos pecados, é como se nós mesmos estivéssemos pagando pelos nossos pecados. Estamos unidos, é como se fosse a mesma pessoa. Essa união com Cristo, ela vai ter essa função maravilhosa. O que aconteceu com Cristo é como se tivesse acontecido com a gente. Então, Cristo foi condenado pelos pecados na cruz. É como se nós já tivéssemos sido condenados. E o que isso significa? Quem já sofreu castigo pelos seus pecados uma vez, não pode mais sofrer esse castigo de novo. Seria injusto. Esse texto ele vai se ligar com o texto lá de Colossenses, quando Paulo diz que ele pegou o nosso escrito de dívida e cravou na cruz. Ora, nenhum juiz pode condenar uma pessoa 2 vezes pelo mesmo crime. Seria injusto. Se ele condena e a pessoa paga por aquele crime, ele não pode chamar ela de novo no tribunal e dizer: você vai pagar de novo por esse crime que você cometeu. Seria injusto. Então, quando Cristo paga pelos nossos pecados e agora nós estamos unidos a Cristo, é como se nós mesmos estivéssemos pagos. Foi ele. Mas vale para nós porque nós estamos unidos a ele. Aí Paulo vai dizer mais uma coisa. Só que Cristo não apenas morreu na cruz, ele também ressuscitou. O que vale para Cristo, vale para nós. O que vale para Cristo, vale para todo aquele que está unido a Cristo. Então, como Cristo ressuscitou, todo aquele que está unido a Cristo ressuscitará também. Ressuscitou para viver para sempre com Deus. Ressuscitou para a vida eterna. Então, todo aquele que está unido a Ele ressuscitará também para viver unido a Deus eternamente. Certo? Paulo mostra isso, que a nossa união com Cristo ela tem essas consequências. É assim que os nossos pecados são perdoados. Porque o que Cristo fez vale para aquele que está unido a Ele. Cristo pagou pelos pecados, é como se aquele que está unido a Cristo tivesse pagado. Cristo ressuscitou dentre os mortos, é como se aquele que está unido a Cristo já tivesse ressuscitado dentre os mortos, se tornar algo garantido. Paulo mostra isso. Só que ele mostra também uma segunda consequência. Lembrando que aqui Paulo está usando o batismo para ensinar aqueles irmãos especificamente sobre como eles deveriam viver. É disso que Paulo está tratando nessa passagem. Ele vai mostrar uma outra consequência. Por causa dessa união com Cristo, porque nós morremos com Cristo para os nossos pecados, pagando pelos nossos pecados, e recebemos uma nova vida em Cristo, livre do pecado, nós devemos viver de acordo com essa nova vida. Nós não devemos viver mais como aquela pessoa de antes. Ei, Cristo morreu na cruz? Eu também morri na cruz. Cristo ressuscitou para Deus? Eu também ressuscitei para Deus. Eu agora tenho uma nova vida e essa nova vida que eu tenho tem que ser vida para Deus. Paulo está dizendo isso. E o batismo pelo qual vocês confessaram que pertencem a Cristo, que estão unidos a Cristo, o batismo ensina isso para vocês. O batismo está dizendo para vocês, olha, vocês morreram juntamente com Cristo, vocês ressuscitaram juntamente com Cristo. Isso significa que vocês têm a vida eterna, mas isso também significa que vocês não são mais aquela pessoa que estava separada de Deus pelos seus pecados. Vocês agora são filhos de Deus e têm que viver para Deus. E Paulo, ele dá todas essas lições nesse texto. E ele utiliza o batismo para dar essas lições. E é isso que o batismo faz. Ele nos ensina sobre a nossa união com Cristo. Ele marca o nosso pertencimento ao corpo de Cristo, que é a igreja. E quando nós somos batizados, Deus não está limpando os nossos pecados, ele fez isso em Cristo. Mas ele está dizendo, eu limpei os seus pecados em Cristo. Você morreu com Cristo, você ressuscitou com Cristo, você agora é uma nova criatura em Cristo, você agora é meu filho, e você agora deve viver como meu filho. Todas essas lições maravilhosas Deus está nos dando através do batismo. E é esse o papel que ele tem na vida do cristão, é ensinar sobre essa realidade. Certo? Quando o cristão ele não compreende esse significado correto do batismo, aí ele desenvolve várias distorções
várias distorções. Eu quero dar um exemplo aqui para os irmãos. Na época da igreja primitiva, depois do ano 300, mais ou menos, os cristãos começaram a ter essa visão errada de que o batismo apaga pecados, de que os pecados são apagados pelo batismo. O que eles começaram a fazer? Começaram a batizar as pessoas cada vez mais tarde. Porque a ideia deles era o seguinte, olha, é o batismo que apaga o pecado. Se o batismo apaga o pecado, a pessoa foi batizada, aí amanhã ela comete um pecado. Ela não pode mais ser batizada, aí já era. Aquele pecado que ela cometeu depois não pode mais ser apagado. Veja como uma distorção leva a outra. A visão mística, a visão de que a nossa união com Deus depende da cerimônia. Essa visão é a visão contrária do que eu estou explicando aqui. A visão correta da cerimônia, do sacramento, do ritual, é lhe ensinar algo. O batismo lhe ensina que a sua união com Deus é dada através de Cristo. Seus pecados foram apagados por causa do que Cristo fez. Mesmo se amanhã você cometer um pecado, o que Cristo fez por você é o que garante que os seus pecados estão perdoados. Mas, se você acredita que a cerimônia do batismo que apaga pecados, é a água do batismo que apaga pecados, então a água do batismo apagou os pecados que você cometeu antes. E o pecado que você comete amanhã, como é que fica? Aí, então, eles começaram a batizar as pessoas cada vez mais tarde. Cada vez mais tarde. E as pessoas iam vivendo aquela vida de pecado, aquela vida desregrada, com a seguinte ideia. Não, quando eu estiver bem velhinho, aí eu sou batizado, eu sou lavado de todos os meus pecados, morro em paz e vou para o céu. Uma das grandes distorções que surgiu na história da igreja, por causa dessa visão mística do batismo. A ideia de que o batismo, ele seria, ele é quem apagava os pecados, certo? Então, não é assim, meus irmãos. O batismo, ele serve para nos ensinar a respeito da nossa união com Cristo, certo? O batismo, ele é um meio de graça. Nós dissemos que ele é um sacramento, essa palavra foi usada por Tertuliano para descrever o batismo e a ceia. Nós dissemos também que ele é uma ordenança, porque ele foi ordenado por Cristo, porque ele é uma ordem, não é uma sugestão, não é uma opção, ele é uma ordem dada para os cristãos, instituído pelo próprio Cristo, e ele também é um meio de graça. Ele é um dos meios pelos quais Deus nos comunica a sua graça. Um dos meios que Deus utiliza para aplicar a sua graça na nossa vida. Os irmãos certamente já ouviram falar, já foram ensinados, não sei se mais detalhadamente, ou apenas em referências a respeito dos meios de graça. O principal é a palavra do Senhor. Os sacramentos também fazem parte desses meios de graça. Então, o batismo é um desses meios que Deus utiliza para aplicar a sua graça em nossa vida. E o que é esse aplicar da graça de Deus em nossa vida? Produzir e fortalecer a fé em Cristo. A pregação da palavra de Deus, ela produz fé no coração daqueles que estão sendo chamados, daqueles que são eleitos, e ela não apenas produz a fé, mas ela vai alimentando e fortalecendo essa fé ao longo da nossa vida. O cristão, ele precisa ouvir a palavra, ele precisa estudar a palavra, ele precisa ser ensinado na palavra ao longo de toda a sua vida, porque através da palavra Deus vai alimentando a sua fé. E o que é isso? É uma coisa mística? A palavra é como se fosse um poder. Aquelas palavras que o pregador está pronunciando, elas vão entrando no nosso coração e vão fortalecendo a gente. Às vezes nós cristãos pensamos muito, ou como pagãos, ou como crianças que assistiram muitos desenhos animados. Mas não. A pregação da palavra vai fortalecendo a nossa fé, simplesmente porque ela vai nos ensinando cada vez mais a respeito do que Cristo fez por nós. E quanto mais nós aprendemos a respeito do que Cristo fez por nós, mais nós vamos acreditando e confiando no que ele fez. É assim que ela fortalece a nossa fé. E o batismo? O batismo funciona da mesma forma. Porque quando nós somos batizados, nós somos ensinados a respeito da nossa união com Cristo. A nossa fé está sendo fortalecida.
Quando nós somos batizados, Deus está nos dizendo através desse sacramento: veja, você faz parte do meu povo. Veja, você faz parte da minha família. Veja, você está unido a Cristo. E ao longo de toda a nossa vida, mesmo que a gente tendo sido batizado apenas uma vez, lá no comecinho, ao longo de toda a nossa vida, o batismo vai continuar nos ensinando, porque nós vamos nos lembrar de que nós somos batizados e de que aquele batismo significa que nós passamos a fazer parte do povo de Deus, passamos a fazer parte da sua igreja. Igual acontece com o casamento. 20, 30 anos depois de terem se casado, o casal ele olha para trás, e ele lembra de que a partir do momento em que eles realizaram aquela cerimônia, eles estiveram casados. O batismo, então, ele fica marcado na memória do cristão, ensinando a ele, ao longo de toda a sua vida, de que ele está unido a Cristo. De que a partir daquele momento, a partir daquela cerimônia, ele foi oficialmente reconhecido como membro do povo de Deus, certo? Os sacramentos, eles têm essa função na vida dos cristãos. Eles são esse meio de graça que alimenta, que fortalece a nossa fé, somente se eles forem aplicados da forma correta, se eles forem compreendidos e aplicados de forma correta. Claro, se eles não forem compreendidos de forma correta, se eles não forem praticados de forma correta, é claro que eles não vão alimentar a fé de ninguém, eles não vão fortalecer a fé de ninguém. Imagina você sendo ensinado que os seus pecados são apagados através do batismo. Uma compreensão bem errada. Imagina se você vai confiar no sacrifício de Cristo com todos os pecados que você cometeu depois do batismo. O batismo que apagou seus pecados. E os pecados que você cometeu depois? E agora? Então, o entendimento errado desse sacramento, de modo nenhum, vai ajudar você a confiar em Cristo ao longo de toda a sua vida. Mas o entendimento correto vai. O entendimento correto vai fazer você confiar em Cristo ao longo de toda a sua vida. Você lembrando de que o seu batismo significa que o resultado da obra redentora de Cristo foi derramado sobre você. Que a morte e a ressurreição, que você está unido com Cristo na sua morte e na sua ressurreição para sempre. E que os resultados da sua morte e da sua ressurreição são válidos na sua vida para sempre. Se você foi ensinado a respeito do batismo dessa forma, sempre que você se lembrar do batismo, você vai se lembrar disso. Do que o batismo lhe ensinou. Dessa união com Cristo. Veja como, e eu citei isso logo no comecinho, o problema que estava acontecendo lá na igreja de Colossos era justamente um entendimento errado dos sacramentos. Esse mesmo entendimento, essa mesma tecla na qual eu venho batendo, o entendimento místico. Versículo 11, 12, Paulo diz assim, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Observe que o problema aqui em Colossos era um grupo de cristãos judaizantes que estava ensinando para aqueles irmãos, dentre outras heresias, que eles só eram cristãos de verdade se eles fossem circuncidados. E você percebe que eles tinham essa ideia errada porque tinham um entendimento errado da circuncisão, porque tinham um entendimento místico, porque viam a circuncisão como um meio que garantia a aceitação deles diante de Deus. Eles não viam a circuncisão como algo que ensinava a eles, que é a visão correta que nós temos que ter dos sacramentos. Mas eles viam a circuncisão em si como aquilo que ligava eles a Deus. Então, se aqueles irmãos não praticassem a circuncisão, e a união deles com Deus dependia da circuncisão, estava perdido. Tinha que circuncidar. Paulo vai mostrar que não. Paulo vai dizer, não, esses irmãos já receberam substituto da circuncisão, que é o batismo. Não era a circuncisão que ligava as pessoas a Deus. E nem é o batismo.
Na verdade, ambos os sacramentos, a circuncisão, o sacramento do Antigo Testamento, e o batismo, o sacramento do Novo Testamento, servem para nos ensinar sobre o que é que nos une a Deus, que é a sua graça, removendo os nossos pecados. Circuncisão representava exatamente isso. Pela graça de Deus, Deus removia a culpa do seu povo. Pela sua própria graça, Deus perdoava e removia. O batismo significa a mesma coisa, só que agora com muito mais clareza, nos ensinando que essa remoção da nossa culpa é feita por meio de Cristo, da obra redentora de Cristo. Mais uma questão a respeito do batismo. A graça, ela opera efetivamente a respeito dos meios de graça. O que eu quero dizer com isso? Né? Que a graça de Deus, ela opera através do batismo, sim, só que ela não depende do batismo. Ela opera através do batismo e dos outros meios de graça na vida daqueles que são salvos. Então, quando um verdadeiro eleito de Deus, ele é batizado, aquela cerimônia que está sendo realizada ali, a água sendo derramada sobre a sua cabeça, ela representa um acontecimento real. O acontecimento real de que os seus pecados foram removidos. Então, na vida daqueles que foram realmente salvos, esses sacramentos, eles adquirem um significado real. Os pecados daquela pessoa não foram removidos pelo batismo. Mas o batismo, na vida daquele que foi realmente salvo, está representando a realidade de que eles foram realmente removidos. Certo? Então, eles têm essa propriedade, essa atribuição real na vida daqueles que foram salvos. Nós costumamos dizer que os sacramentos, eles são sinais visíveis de uma graça invisível. Mas é claro que isso só acontece na vida dos eleitos. Por que eu tenho que dizer isso? Porque nós sabemos que a igreja aqui na Terra, ela é formada por eleitos e por não eleitos. Ela é formada por pessoas que são salvas e pessoas que não são salvas. Ambos participam dos sacramentos? Sim. Ambos escutam a palavra, ambos são batizados, ambos participam da ceia. Naqueles que são salvos, todos esses elementos vão produzindo fé e mais fé. Conhecimento e mais conhecimento de Cristo. Firmeza e mais firmeza em Cristo. Naqueles que não são salvos, esses elementos não vão produzindo efeito nenhum. Ao contrário, vão se tornando evidências de condenação. Porque através desses elementos, Cristo vai sendo apresentado a essas pessoas dia após dia, e elas, deixadas à mercê do seu próprio coração, vão sempre rejeitando a Cristo no seu coração, mesmo fazendo parte da igreja. Então, os sacramentos, eles são efetivos na vida daqueles que são salvos. Eles têm uma função real na vida daqueles que são salvos. Por isso, o cristão verdadeiro jamais pode desprezar os sacramentos, mas deve praticá-los com reverência e com entendimento, né? Procurando apreender aquilo que os sacramentos transmitem para ele. Em particular, estamos tratando do batismo. Então, em particular, em relação ao batismo. Certo? Os irmãos têm alguma pergunta, algum comentário ou alguma dúvida em relação a esse tema? Eu gostaria de deixar esse espaço para abordar essas questões. No próximo estudo, eu creio que eu também estarei com os irmãos, nós estaremos dando continuidade a esse mesmo tema, que nós vamos tratar sobre forma de batismo, vamos tratar sobre batismo infantil, certo? Batismo em igrejas neopentecostais. Boa pergunta, irmão. Por que nós batizamos, por exemplo, pessoas que vêm do catolicismo romano, por exemplo, e de algumas outras igrejas que nós não consideramos igrejas genuinamente evangélicas, certo? Veja bem, por que Paulo... eu não vou dar esse exemplo porque seria misturar uma coisa boa com uma coisa ruim.
Mas vamos lá, por que que nós fazemos isso? Porque que pessoas que vêm de determinadas igrejas, nós acabamos batizando essas pessoas novamente. Lembra do que nós aprendemos hoje sobre o que é o batismo? Ele é mais que tudo um ensinamento. E se as pessoas elas vêm de uma igreja que traz um ensinamento, nenhuma igreja tem um ensinamento perfeito. Isso é algo que nós temos que ter em mente. Principalmente, cada cristão tem que ter isso em mente em relação à sua igreja, para que ele mesmo seja uma coluna nessa igreja, sempre vigilante, sempre disposto a corrigir o que estiver errado, a se opor ao que estiver errado. A coisa mais estúpida que um cristão pode fazer é pensar que a sua igreja é perfeita. Não existem igrejas perfeitas. Mas, muitas vezes, uma igreja ela se desvia tanto da verdade que aquilo que ela ensina se torna algo completamente estranho às escrituras. E aí, quando uma pessoa vem de uma igreja dessas, nós precisamos ensinar ela a forma correta. Se ela foi batizada nessa igreja, ela não foi ensinada sobre o significado correto do batismo. E o batismo que ela realizou nessa igreja também não cumpriu a função que o batismo cristão deve cumprir na vida de uma pessoa. Qual é a função do batismo na vida de um cristão? É ensinar ele sobre a sua união com Cristo. Se ele veio de uma igreja com um ensinamento totalmente distorcido, totalmente distante das Escrituras, ele não recebeu esse ensinamento, o batismo não cumpriu essa função na vida dele, o batismo que ele recebeu lá. Então, cabe a uma igreja séria preparar esse irmão, ensinar esse irmão sobre o significado correto do batismo e administrar o batismo novamente a esse irmão, só que agora o batismo com uma visão correta, com o entendimento correto, para que o batismo venha a cumprir o seu papel verdadeiro na vida do cristão. Então é por isso, aí depende de qual igreja esses irmãos vieram. Há irmãos que são transferidos de uma igreja para outra, mas ambas são igrejas sérias, ambas são igrejas que preservam a doutrina bíblica da forma como ela está na palavra de Deus, tendo algumas diferenças de uma igreja para outra. Esses irmãos não precisam ser batizados novamente, porque cremos que, como vieram de uma igreja séria, de uma igreja que conserva as doutrinas fundamentais da Escritura, cremos que esses irmãos foram ensinados corretamente sobre o papel do batismo na vida cristã. Mas se esses irmãos vêm de igrejas desprovidas de ensinamento bíblico, igrejas com uma doutrina totalmente distorcida, uma doutrina totalmente afastada das Escrituras, então é necessário que esse irmão aprenda do princípio, seja instruído desde o princípio a respeito do significado das doutrinas cristãs, em particular a respeito do significado do batismo. Para que os irmãos entendam isso melhor, eu gostaria de contar um outro exemplo a respeito da igreja primitiva. Agora, um exemplo bom, certo? Os irmãos vão perceber que no livro de Atos dos Apóstolos, as pessoas elas ouviam a pregação do Evangelho e logo elas eram batizadas. Não é verdade? Interessante que já no primeiro século, segundo século, terceiro século, antes de surgir aquela heresia, que a pessoa tinha que ser batizada lá quando ela estivesse perto de morrer, porque o batismo apagava pecados, muito antes disso. Mas os irmãos começaram a preparar, os discípulos começaram a preparar os cristãos para serem batizados. O discipulado, como esse que nós estamos fazendo agora. Por que eles precisaram fazer isso? Por que na época dos apóstolos não era assim e depois precisou ser assim? Porque na época dos apóstolos ainda não haviam surgido falsos evangelhos, distorções do evangelho. Então, quando um discípulo ou um apóstolo mesmo pregava o evangelho para uma pessoa, ele tinha a certeza que o único evangelho que aquela pessoa conhecia é aquele que ele estava pregando para ela. Se ela dizia, eu creio no evangelho,
ele podia ter certeza que ela estava dizendo que creu naquilo que ele pregou, naquele evangelho verdadeiro que ela pregou. Mas com o passar do tempo foram surgindo as heresias. Elas começaram a surgir já na época dos apóstolos, os falsos ensinamentos, e na época dos pais da igreja surgiram muitos mais falsos ensinamentos. Agora existiam falsos evangelhos. Agora existiam falsas ideias sobre o evangelho. Então, quando um cristão pregava o evangelho para uma pessoa, e ela dizia, eu creio nisso aí que você está pregando, existia a dúvida de que aquela pessoa ela não estivesse crendo só naquilo que a pessoa estava pregando, mas em falsos conceitos que ela já trazia, porque existiam falsos evangelhos circulando por aí. Então, muitas vezes, quando uma pessoa dizia, eu creio no que você está pregando, na verdade, ela já estava trazendo um monte de conceitos falsos sobre o que era ser cristão. Um monte de ideias falsas que ela tinha ouvido por aí. Então, se fazia necessário que aqueles para quem o evangelho fosse pregado fossem instruídos de forma bastante rigorosa e cuidadosa sobre o que era a verdadeira doutrina cristã, para que, na mente dessas pessoas, o verdadeiro evangelho pudesse ser bem separado do falso evangelho, das falsas doutrinas com as quais ela podia ter entrado em contato. Então, esse preparo se tornou necessário a partir do ponto que surgiram as falsas doutrinas, os falsos evangelhos. Se tornou necessário preparar bem uma pessoa no conhecimento do verdadeiro evangelho para que ela tivesse a capacidade de distingui-lo dos falsos. Na época dos apóstolos, esse preparo não era necessário. Por quê? Só existia o verdadeiro. Não existiam ainda os falsos. Inclusive, esses falsos evangelhos começaram a surgir na época dos apóstolos, por exemplo, com os judaizantes. Mas não existia uma abundância de heresias que precisavam, que podiam entrar na mente das pessoas, falsos conceitos sobre o que significava ser cristão e que precisavam ser arrancados da mente dessas pessoas. Na época em que nós estamos, acontece a mesma coisa. Nós temos uma abundância de falsos ensinamentos, de falsos conceitos, de falsas doutrinas, de falsas ideias do que significa ser cristão. Quando uma pessoa vem até a igreja e diz, eu creio no evangelho, ela tanto pode estar falando do evangelho verdadeiro, como ela pode estar falando de 1000 versões falsas do evangelho. Ela pode estar trazendo um caminhão de falsos conceitos, de conceitos errados sobre o que significa ser cristão. Então, essa pessoa ela precisa ser ensinada calmamente, seriamente, sobre quais são as verdadeiras doutrinas bíblicas, para que ela possa separar essas verdadeiras doutrinas das falsas doutrinas, as quais ela entrou em contato por aí, porque as falsas doutrinas estão em todo lugar, estão em cada esquina. Como em cada esquina tem uma igreja, em cada esquina também tem um falso evangelho sendo pregado, infelizmente. É o que acontece nos nossos dias. Né? E todos nós, quando viemos para uma igreja séria, trazemos uma bagagem de falsos ensinamentos que inculcaram em nossa mente e que nós trazemos eles crentes de que eles são verdadeiros. E aí uma igreja séria ela tem que começar a demonstrar pela Bíblia qual é a visão correta. Eu trouxe essa bagagem quando vim para uma igreja séria como a presbiteriana. Foi preciso e eu precisei ser ensinado. Precisei aprender. Precisei passar por uma instrução bíblica correta para aprender a separar, vou usar essa figura de linguagem para aprender a separar o joio do trigo. Embora eu esteja usando ela de uma forma bem diferente do que está nas escrituras, em outro sentido, mas necessário. Então, alguma outra questão? Estávamos falando sobre essa questão de batismo de determinadas igrejas, determinadas denominações não ser aceito. Depende, você olha para uma denominação, olhe para o ensinamento dessa denominação, é bíblico. Você acha alguma migalha daquilo que é bíblico nessas denominações? Muitas delas não. Em muitas delas não há evangelho sendo pregado. O que há é heresias, o que há é superstições.
O que há é misticismos, paganismos, ideias mais absurdas, ideias completamente estranhas ao Evangelho. Se uma pessoa foi batizada numa dessas denominações, ela foi batizada sem saber o que o batismo significa, sem saber o que significa ser cristão. Então, esse ritual na vida dela não teve um significado cristão real. É preciso que ela seja batizada e que o batismo na vida dela tenha um significado bíblico, cristão, tenha aquele significado com o qual ele foi instituído por Cristo. É necessário que se garanta isso. E aí isso é garantido através do ensino e através desse cuidado todo. Né? Eu quero passar para algumas aplicações, né, a respeito do que nós aprendemos hoje, mas só para resumir. Então, o que o batismo faz, então? O batismo, ele confirma a nossa fé, ele alimenta a nossa fé, ele fortalece a nossa fé, e ele faz isso nos ensinando, nos mostrando o que Cristo fez por nós. Ele não apaga os nossos pecados, mas ele nos mostra como os nossos pecados foram apagados. Ele nos ensina sobre a nossa união com Cristo. Ele diz para nós, olha, esta cerimônia significa que você está unido a Cristo. E por você estar unido a Cristo, seus pecados foram perdoados. Você tem a vida eterna. Você é uma nova criatura. Você agora é filho de Deus e você deve viver como tal. É isso que o batismo faz. Por isso ele tem um papel tão maravilhoso na vida do cristão. Não é porque ele apaga pecados, não é porque ele tem um poder mágico de apagar pecados, nada disso. É porque ele nos ensina a verdade maravilhosa de como os nossos pecados foram perdoados em Cristo, por Cristo, através de Cristo. É porque ele nos ensina sobre a realidade maravilhosa de que nós estamos unidos a Cristo. Por que uma pessoa decide se casar com outra pessoa que ela ama? É porque ela só vai estar unida àquela pessoa se houver uma cerimônia? Não. É porque aquela cerimônia que ela vai realizar simboliza aquele amor, simboliza aquele desejo de estar unida àquela outra pessoa. Representa isso na vida dela. Então ela deseja realizar aquela cerimônia de casamento. Porque aquela cerimônia representa todo o amor que une aquele casal. Assim também é o batismo, meus irmãos. O batismo deve representar a nossa maravilhosa união com Cristo, que se dá por meio da graça. E a forma visível da graça é através da fé. A nossa união com Cristo se dá quando Deus aplica a sua graça em nós. Tendo nos escolhido antes da fundação do mundo, ele envia o seu Espírito para aplicar a sua graça em nós. O Espírito faz isso, nos regenerando e nos dando a fé para conhecer a Cristo. É nesse momento que nós somos unidos a Cristo. O batismo vai apenas representar essa união. Ele vai nos ensinar sobre essa união. A pergunta do irmão Juscelândio, se eu fui batizado novamente quando vim para a IPB. Não, porque eu vim de uma igreja que tinha um ensinamento, já um ensinamento mais sério, que não uma igreja que tenha se afastado tanto das doutrinas bíblicas. Uma igreja que ao menos conservava as doutrinas principais, as doutrinas bíblicas principais. Uma igreja com algumas distorções, com alguns ensinamentos, algumas doutrinas prejudiciais ao entendimento do cristão, algumas doutrinas que estão por aí na moda, e não querendo ser excessivamente cuidadoso, eu posso até dizer, uma igreja pentecostal. Pentecostalismo é uma dessas doutrinas que, em não sendo das mais das piores, das mais complicadas, mas é uma doutrina bastante prejudicial, né? É uma doutrina que prejudica muito o desenvolvimento do cristão, o conhecimento da palavra de Deus. Eu tenho que afirmar isso porque é verdade. Mas as igrejas pentecostais, elas conservam as doutrinas principais da fé cristã, por isso nós consideramos igrejas verdadeiras, com seus problemas. Consideramos que a nossa igreja também tem os seus problemas. Como eu disse, é estúpido
Você acreditar que a sua igreja não tem problemas é o primeiro passo para cair no abismo da apostasia, da heresia, né, o desvio da fé. Mas eu vejo o pentecostalismo como uma doutrina bastante prejudicial. Embora ainda consideramos as igrejas pentecostais como igrejas verdadeiras, e por isso eu não precisei ser batizado novamente, certo? Mas algumas outras igrejas não conservam absolutamente nada das doutrinas bíblicas. É um desvio total. E aí não tem como. Mas vamos para as aplicações do que nós aprendemos hoje. Primeiro, não seja ritualista. Ao invés disso, aprenda com os rituais que Cristo estabeleceu para o nosso ensino. Não adote aquela visão pagã de acreditar que o ritual é que tem poder, o sacramento é que tem poder. Mas ao invés disso, aprenda com o sacramento, aprenda aquilo que Cristo nos ensina através do sacramento. Se nós olharmos para todo o Antigo Testamento, nós vamos ver que cada uma daquelas cerimônias era uma lição que Deus estava dando ao seu povo. Deus estava ensinando ao seu povo através daquelas lições. No Novo Testamento, nós vamos ver a mesma coisa. Cristo nos ensinando através do batismo e através da ceia. Então, não distorça o significado dos sacramentos. Eles servem para nos ensinar sobre o que Cristo fez. Não tire a sua fé de Cristo para colocar no sacramento, certo? Ao invés disso, aprenda com o sacramento a respeito do que Cristo fez. Segundo lugar, aprenda a colocar a sua confiança naquilo que os sacramentos apresentam a você, ao invés de colocar a sua confiança nos sacramentos em si. Lógico. Aprenda a colocar a sua confiança naquilo que os sacramentos representam. Então, os irmãos estão aí se preparando para o batismo, alguns sim, outros, não sei se todos, talvez alguns dos irmãos tenham vindo de uma igreja séria, talvez alguns não tenham vindo. O que eu sei é que todos nós viemos do mundo. O que eu sei é que todos nós, meus irmãos, viemos do estado de condenação, onde nós estávamos apartados de Cristo. E fomos trazidos a Ele pelo Evangelho. Então, não se sintam constrangidos pelo fato de precisar participar do batismo. Todo aquele que vem para Cristo precisa participar do batismo. Né? Quer ele não venha de nenhuma igreja que carregue o nome de igreja evangélica, quer ele venha de alguma igreja que carregue o nome de igreja evangélica, mas não seja igreja evangélica. Né? Todos nós precisamos passar por essa cerimônia maravilhosa que representa a nossa união com Cristo. Devemos fazer isso com alegria e com prazer. Né? Participar do batismo. Então, aprenda a colocar sua confiança naquilo que os sacramentos apresentam para você. Ele apresenta a sua união com Cristo. Ele apresenta o que Cristo fez por você, né, a causa da sua salvação. Aprenda a confiar nisso. E não no sacramento em si. Terceira aplicação, não despreze os meios que Deus estabeleceu para a edificação dos eleitos. Antes, aprenda a valorizá-los e a se utilizar deles da forma correta. Foi Deus quem estabeleceu esses meios, foi Cristo quem estabeleceu o batismo e a ceia para a edificação dos seus escolhidos, do seu povo eleito, para edificar os seus escolhidos na fé. Então, aprenda a valorizar esses meios de graça, aprenda a valorizar os sacramentos e aprenda a valorizá-los de forma correta. Não valorizá-los de tal modo que você acabe distorcendo o significado deles e acabe colocando a sua fé neles, ao invés de colocar a sua fé naquilo que eles representam, que é Cristo e sua obra redentora, certo? E por último, aprenda a olhar para Cristo através dos meios que o próprio Cristo estabeleceu para isso. E pare de ficar buscando outros meios. É interessante, meus irmãos, que nós temos à nossa disposição aqueles meios que foram deixados por Cristo para que através desses meios nós olhemos para Ele. A palavra e os sacramentos são esses meios. São meios que foram deixados pelo próprio Jesus, para que através desses meios nós olhemos para Cristo. O que é que nós encontramos na igreja de hoje? Um total descaso por esses meios e uma busca desenfreada por meios que Cristo não deixou.
Então, o que nós vemos na maioria das igrejas que estão à nossa volta são pessoas a total desprezo pela palavra, não há mais sequer pregação da palavra, né? Uma distorção completa dos sacramentos, mas, ao mesmo tempo, uma busca desenfreada por revelações, por profecias, por um monte de coisa. Não faça isso. Você quer ter aquela comunhão maravilhosa, plena com Cristo? Você quer ser cheio daquela alegria de saber que você está na presença de Cristo, de sentir o amor de Cristo, a graça dele em sua vida? Busque isso através da palavra e através dos sacramentos. Através do batismo, Cristo mostra a sua graça maravilhosa se derramando abundantemente sobre nós. Através da ceia, ele mostra essa graça abundantemente presente em nossa vida. Através da sua palavra, ele nos instrui abundantemente a respeito dessa graça. É através desses meios que nós adquirimos uma compreensão mais profunda, mais abrangente e mais plena de Cristo. Porque foram esses meios que ele estabeleceu. Não vai ser através de outros meios. Não é desprezando a palavra e os sacramentos e buscando outras coisas que a gente vai conhecer melhor a Cristo. É se utilizando desses meios que Cristo estabeleceu. Então, façamos isso. Né? Aproveitemos esses meios, né, que nos ensinam mais e mais a respeito de Cristo e que nos enchem mais e mais do conhecimento dele. Dentre esses meios, o batismo, né, para o qual creio que todos os irmãos, se não todos, a maioria dos irmãos estão se preparando. Então, se preparem ansiosamente, né, para esse momento, né, ansiando por ele, buscando captar, buscando compreender com mais e mais profundidade o significado desse rito tão maravilhoso. O que esse ritual ensina a respeito da sua união com Cristo. Né? Como a noiva ou o noivo espera pelo dia da cerimônia do casamento, mas em seu coração eles já estão unidos, né, pelo amor que tem um pelo outro, assim também que os irmãos possam esperar pelo dia do seu batismo, conscientes de que já estão unidos a Cristo, pela fé, pela sua graça, pelo seu Espírito Santo, e que essa cerimônia do batismo servirá para consagrar essa união, para manifestar claramente essa união. Então, que os irmãos possam encarar o seu batismo dessa forma e aprender com ele a respeito dessa união com Cristo. Amém. Se os irmãos quiserem expor mais alguma coisa, perguntar algo, fiquem à vontade. Senão, nós vamos orar, terminando o nosso estudo nessa noite. O irmão Abinadab pode terminar a gravação. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, os irmãos não se acanhem de perguntar por meio do WhatsApp, tanto para o reverendo Murilo, como para mim também. Estamos à disposição. Podem aperrear à vontade, viu? Vamos orar terminando o nosso estudo. Ó Pai bendito, Deus de misericórdia, nós te louvamos, ó Pai, por tua graça em Cristo Jesus, pela tua graça, Senhor, superabundante, pelo teu amor incalculável, ó Pai, que tu nos concedeu em teu Filho amado, em nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Pai, por essa abundante graça em nossa vida. Te agradecemos pelos meios que tu nos concedeste, ó Pai, para que nós aprendêssemos a respeito dessa graça. Te agradecemos porque tu nos ensinas, Senhor, sobre o teu amor, sobre a tua graça, sobre o teu perdão, sobre a tua misericórdia para conosco em Cristo Jesus. E tu nos ensina através da tua palavra, através do batismo, através da ceia, Senhor. Ó Pai Santo, nos concede compreender, Senhor, o papel desses meios de graça em nossa vida. Nos concede, ó Pai Santo, olhar para os ensinamentos maravilhosos, Senhor, que tanto a palavra como os sacramentos trazem para nós. Nos concede, ó Pai, olhar para o significado maravilhoso do batismo que nós recebemos, Senhor, no início da nossa caminhada cristã, do batismo que alguns dos irmãos estão se preparando para receber. Ó Senhor, que nós
olhemos para esse batismo, Senhor, para essa cerimônia, com um prazer indizível, Senhor. Olhando para aquilo que essa cerimônia representa, olhando para a união com Cristo, para a tua graça salvadora em Cristo, que tu nos concedeu, Senhor, nele, e que nos é apresentada, essa graça invisível, nos sendo apresentada por esse meio visível que é o batismo. E nos concede, Senhor, que olhando para o significado real desse sacramento, dessa ordenança, nós nos deleitemos, Senhor, em participarmos dela, ó Pai Santo. Concede-nos, ó Senhor, que aquilo que o batismo nos ensina fique marcado, Senhor, permanentemente em nosso coração, em nossa mente. A consciência de que estamos unidos a Cristo, a consciência de que pertencemos a Ele, para a vida eterna, Senhor, mas também para essa vida, para vivermos na sua presença nessa vida. É o que nós te pedimos, ó Pai, te agradecemos, te pedimos que tu conceda a esses irmãos a aguardar ansiosamente pelo seu batismo, compreendendo o significado dessa cerimônia, compreendendo aquilo que lhes é ensinado através dessa cerimônia, e que dessa forma eles sejam edificados mais e mais no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Te pedimos tudo isso e te agradecemos em nome dele, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas. Amém. Amém, irmãos. Obrigado por todos que estiveram conosco. Que o Senhor abençoe a cada um. Boa noite.